O papel da autoestima na quebra da dependência emocional. Descubra como a autoestima é fundamental para superar a dependência emocional e construir relações saudáveis e gratificantes. Dicas para fortalecer o amor próprio e conquistar a felicidade. Já imaginou sua vida emocional como um lindo vaso? Agora imagine que esse vaso sofreu algumas rachaduras ao longo do tempo. Ele ainda pode conter água, mas precisa de um certo cuidado extra para não se quebrar de vez. Pessoas com dependência emocional se parecem muito com esse vaso rachado. Elas necessitam constantemente do apoio e validação externa para se sentirem bem, pois sua própria autoestima não é suficiente para sustentá-las. Neste artigo, vamos explorar a fundo a relação entre a autoestima e a dependência emocional. Você descobrirá como a falta de amor próprio contribui para esse tipo de dependência e, mais importante, como fortalecer a sua autoestima é o primeiro passo rumo a relacionamentos saudáveis e gratificantes. O que é dependência emocional? A dependência emocional é um padrão de comportamento disfuncional caracterizado pela necessidade excessiva de aprovação, validação e apoio emocional dos outros. Pessoas dependentes emocionalmente sentem um medo intenso do abandono e acabam se anulando para agradar o parceiro, amigo ou familiar. Imagine um relacionamento amoroso. Na dependência emocional, a felicidade e a autoestima da pessoa dependente ficam condicionadas ao amor e aceitação do parceiro. Esse tipo de carência e necessidade excessiva acaba sufocando o relacionamento e afastando a pessoa amada. Como a baixa autoestima contribui para a dependência emocional? A autoestima é o sentimento que temos sobre nós mesmos, nosso valor próprio e nossa autoconfiança. Pessoas com baixa autoestima tendem a duvidar de suas capacidades, se sentem inferiores aos outros e buscam constantemente a aprovação externa para se sentirem bem. Vamos usar uma metáfora para entender melhor. Imagine que a sua autoestima seja a base do seu vaso emocional. Uma base sólida permite que o vaso se sustente sozinho, mesmo com alguns machucados. Já uma base frágil, como a da baixa autoestima, faz com que o vaso precise de apoio externo para não tombar. Pessoas com baixa autoestima acreditam que não são boas o suficiente sozinhas. Elas sentem que precisam de alguém para completá-las e preencher o vazio que sentem internamente. Esse sentimento de carência as torna vulneráveis à dependência emocional, buscando na validação externa a confirmação do seu valor próprio. Sinais de alerta. Como identificar a baixa autoestima? Você já parou para refletir sobre a sua autoimagem? Abaixo listamos alguns sinais que podem indicar baixa autoestima. Autocrítica excessiva. Você foca apenas nos seus defeitos e erros, minimizando suas qualidades e conquistas. Necessidade constante de aprovação. Busca elogios e reconhecimento o tempo todo para se sentir bem. Dificuldade em dizer não. Tem medo de desagradar os outros e por isso aceita situações que te incomodam. Comparações constantes. Se sente inferior aos outros e acredita que eles são mais bem-sucedidos ou felizes. Medo do fracasso. Evita desafios por medo de errar e ser criticado. Fortalecendo a sua autoestima. O caminho para a independência emocional. Quebrar o ciclo da dependência emocional e construir relacionamentos saudáveis exige, antes de tudo, o fortalecimento da sua autoestima. É preciso construir uma base sólida para o seu vaso emocional, permitindo que você se sustente por si só. Veja algumas dicas valiosas para te ajudar nessa jornada. Identifique seus pontos fortes e fracos. Faça uma lista de suas qualidades e habilidades, e também das áreas que deseja desenvolver. O autoconhecimento é fundamental para a autoestima. Comemore suas conquistas. Reconheça e valorize seus esforços e realizações, por menores que pareçam. Desenvolva a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. Todos cometemos erros, mas isso não te define. Cerque-se de pessoas positivas. Pessoas que te apoiam, incentivam e te fazem sentir bem contribuem para a sua autoestima. Estabeleça metas realistas e as persiga. Conquistas, mesmo pequenas, trazem a sensação de realização e elevam a autoestima. Pratique atividades que te dão prazer.
Seja um hobby, um esporte ou uma atividade criativa, dedique-se a algo que te faça feliz e te conecte consigo mesmo. Cuide da sua saúde. Alimentação saudável, exercícios físicos e boas noites de sono contribuem para o bem-estar físico e mental, elevando a autoestima. Autoestima e relacionamentos saudáveis. Fortalecer a sua autoestima não significa se tornar egocêntrico ou arrogante. Pelo contrário, o amor próprio genuíno permite que você construa relações saudáveis e baseadas na reciprocidade. Veja como você estabelece limites saudáveis. Quando se tem uma boa autoestima, você sabe o que aceita e o que não aceita em um relacionamento. Consegue dizer não sem culpa e defender os seus valores. Você atrai pessoas emocionalmente saudáveis. Pessoas com baixa autoestima acabam atraindo parceiros que reforçam o ciclo de dependência. O amor próprio, por outro lado, te torna mais seletivo e te aproxima de pessoas que te valorizam e respeitam. Você confia em si mesmo. A insegurança é uma característica marcante da dependência emocional. Com a autoestima fortalecida, você confia em suas escolhas e na sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Você se torna protagonista da sua felicidade. A felicidade não depende do parceiro ou de fatores externos. Com uma boa autoestima, você entende que a sua felicidade é sua responsabilidade e a constrói ativamente. O amor se torna um complemento, não uma necessidade. Relacionamentos saudáveis são baseados na reciprocidade e no companheirismo. Quando a sua autoestima é forte, o amor se torna um complemento e enriquece a sua vida, mas não é a única fonte de felicidade e realização. Quebrando o ciclo. Autoestima e a cura da dependência emocional. O fortalecimento da autoestima é a chave para a cura da dependência emocional. É um processo gradual que requer esforço e dedicação, mas os resultados valem a pena. Conforme a sua autoimagem melhora, você se sente mais confiante, independente e capaz de construir relacionamentos baseados no amor próprio e no respeito mútuo. Além de trabalhar a autoestima, a terapia pode ser uma ferramenta valiosa para compreender as raízes da dependência emocional e desenvolver habilidades para lidar com os sentimentos de forma saudável. A dependência emocional é um problema que afeta muitas pessoas, mas é importante saber que você não está sozinho. Você tem o poder de construir a vida emocional que sempre sonhou. Fortalecendo a sua autoestima e se livrando da dependência emocional, você abre caminho para o amor próprio, a autoconfiança e a construção de relacionamentos saudáveis e gratificantes. Acredite em si mesmo e inicie essa jornada rumo à felicidade. Perguntas frequentes. Pergunta 1. Como saber se a minha autoestima está baixa? Alguns sinais de baixa autoestima incluem autocrítica excessiva, necessidade constante de aprovação, dificuldade em dizer não, comparações constantes com os outros e medo do fracasso. Pergunta 2. O que fazer se eu tenho baixa autoestima? Existem diversas formas de fortalecer a autoestima. Algumas dicas incluem identificar seus pontos fortes e fracos, comemorar suas conquistas, desenvolver autocompaixão, cercar-se de pessoas positivas, estabelecer metas realistas, praticar atividades que te dão prazer e cuidar da sua saúde. Pergunta 3. A terapia pode me ajudar a superar a dependência emocional? Sim. A terapia pode te ajudar a compreender as raízes da sua dependência emocional e desenvolver habilidades para lidar com os sentimentos de forma saudável. Pergunta 4. Quanto tempo leva para fortalecer a autoestima? O fortalecimento da autoestima é um processo gradual e individual. Tenha paciência e comemore cada conquista, por menor que pareça. Pergunta 5. O que eu ganho com uma autoestima elevada? Uma autoestima elevada te permite construir relacionamentos saudáveis, confiar em si mesmo, ser protagonista da sua felicidade e viver uma vida mais plena e satisfatória. Chegamos ao final do áudio. O papel da autoestima na quebra da dependência emocional. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.